Boa noite, tudo bem? Bem-vindas à live das gringas. Meu nome é Valesca Toledo, eu sou consultora de educação especial no estado de Massachusetts. Eu ajudo os pais com crianças especiais, com filhos nas escolas e especialmente com a barreira do inglês, né? Então, muitos dos meus clientes falam português. Hoje eu quero apresentar para vocês a nossa embaixadora do grupo Gringas Separadas e Divorciada, a Adriana Kinsey. Ela é, ela criou esse grupo após se separar e pouco tempo depois se divorciar, né? Encerrando um casamento de 14 anos, assim como eu. É mãe de dois filhos, um de 11 anos, um de 9. A Adriana passou 14 anos como professora antes de decidir mudar de carreira após a separação, buscando mais liberdade e tempo para estar presente na vida dos filhos. Hoje, ela se dedica a ajudar outras mulheres a reconstruírem suas vidas com independência, segurança financeira e autoestima. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Valesca. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live. A gente está muito feliz que a gente vai estar reformulando o nosso grupo com mais lives para vocês. Na verdade, essa live foi a mais votada, o assunto mais votado. Então, a gente escutou vocês e o assunto de hoje é exatamente esse. Como que você pode ter essa estabilidade financeira antes e depois do divórcio. Antes de eu criar esse grupo, quando eu estava me separando, muitas pessoas, na verdade, elas me viam que eu não estava mais postando com o meu ex, né? Então, e as pessoas começaram a entrar em contato comigo pelo privado, perguntando se realmente eu estava separada, se estava passando por um estado de divórcio, porque elas também estavam na mesma situação. E a gente aqui nos Estados Unidos, nós somos muito sozinhos, né? Se você não tem família aqui, você fica num. É um país muito bom que nós escolhemos para ser o nosso lar, para ser a nossa casa, mas é um país que a gente fica muito sozinho. Então, muitas mulheres vieram no privado para conversar comigo. E eu não tenho a formação de advogada, então eu falava para elas: olha, amiga, a única coisa que eu posso oferecer para você é um ombro amigo. Pode falar, pode chorar, mas há certos assuntos eu não posso falar para você porque eu não sou advogada, isso não é a minha área. E foi nessa que eu decidi criar esse grupo e graças a Deus a gente tem mais de 800 mulheres nesse grupo e eu tenho certeza que tem muitas ainda por aí que não conhecem, então entra no nosso grupo, deixa uma mensagem, a gente vai adicionar você no nosso grupo do Facebook para vocês ficarem ligados nas coisas que nós estamos fazendo lá. Uma das coisas também no nosso grupo, no Tab, tem vários documentos lá. Sobre violência doméstica, sobre abuso, que o abuso não é só físico, não é só emocional. Tem vários outros tipos de abuso que talvez isso vai despertar as red flags, as bandeiras vermelhas no seu relacionamento para você se proteger, né? A ideia dessa live aqui e do nosso grupo também não é para julgar ninguém, porque até mesmo porque cada um passou por situações diferentes. O que eu passei talvez não vai ser a mesma coisa que você passou, então o que foi bom para mim talvez não vai ser bom para você. E até mesmo aquilo, né? Na hora da situação, ninguém casa para se divorciar. A gente não casa com esse pensamento. A gente quer que o nosso casamento dê certo. Então, mas às vezes o caminho que vai levando, às vezes talvez uma mensagem que uma outra gringa colocou lá no grupo vai despertar isso em você e vai abrir os olhos para o relacionamento que você tem. Então, eu quero que vocês se sintam bem acolhidas nesse grupo. É aquilo, a gente procura responder da melhor maneira possível dentro do nosso conhecimento, mas é por isso que nós vamos estar trazendo aí especialistas nesses assuntos que vocês pediram. Então, estou assim muito feliz para 2025, vai ser um ano muito legal para a gente trocar ideias e para vocês verem que vocês não estão sozinhas.
Infelizmente, não acontece só com você, você não é especial. Acontece com muitas. E eu sempre falo isso também, né? Eu vejo que a mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu decidi sair do meu casamento, finalmente, né? Criei coragem e fiz. Eu notei que outras pessoas ao meu redor, minhas amigas, também começaram a fazer. Uma puxou força da outra, né? Como se eu consegui, você consegue também. E é como você falou, muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo. E também não sabe, não tem a segurança, porque uma das coisas que foi muito difícil para mim decidir separar é a insegurança financeira. Eu sempre fui a pessoa que cuidou dos meus dois filhos especiais. Eu não trabalhava para fora de casa. Então, para mim, foi muito difícil. Então, me fala um pouco como que foi essa transição para você e quais foram os seus primeiros passos, né, nessa jornada. Olha, eu vou ser bem vulnerável aqui. Eu sempre fui uma pessoa bem independente. Né? A minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos, então eu tive que crescer, eu tive que ser independente. E quando eu estava no meu casamento, como você disse, há 14 anos, é aquilo, eu confiei na pessoa. Porque assim, se eu não confiasse no meu marido, com quem que eu vou confiar? Né? Então, assim, eu era professora antes, eu tinha eu não falo salário bom, porque salário bom de professor não existe, mas eu tinha o meu salário, né, fixo, e depois que eu tive os meus filhos, eu decidi ficar em casa para cuidar deles, e foi uma decisão, assim, muito boa, na verdade, foi que o meu filho também, ele é autista, então foi ótimo eu estar em casa, ter tomado essa decisão antes de saber que ele era autista, na verdade. E quando teve uma situação que ele estava trabalhando, ele na área de transporte, e foi aconteceu uma coisa bem ruim no business dele, eu tive que voltar a trabalhar. Então, eu voltei para a sala de aula, fiquei mais um ano trabalhando, mas aí depois eu decidi, falei assim, não, eu não quero deixar meus filhos... eu comecei a trabalhar part-time como professora, mas eu falei assim, eu não quero deixar meus filhos em creche nem nada, eu não quero deixar eles assim. Então, a gente conseguiu conciliar nossos horários, graças a Deus as crianças nunca foram para creche, mas eu falei assim, não, isso aqui não está funcionando, eu vou fazer outras coisas. E comecei a trabalhar com outras coisas. Eu comecei a me virar, porque é aquilo, eu sempre tive isso em mim. Só que o meu casamento acabou devido a abuso financeiro. Ele começou a usar os meus cartões para o business dele e depois não conseguiu pagar e chegou no momento e fala, eu não tenho dinheiro. E estava tudo no meu nome. Então, assim, é aquilo. Ninguém casa pensando já no divórcio. É Então, engraçado, Adriana, porque o abuso financeiro, geralmente eu penso assim, porque o meu exemplo é que ele ditava como eu gastava o dinheiro, ele segurava o dinheiro, era um abuso financeiro porque ele, né, controlava o dinheiro. E o com você oposto. foi o outro lado, foi ele jogar tudo nas tuas costas. Exatamente. E tipo assim, não, ele não estava usando para comprar besteiras, ele estava usando para o business. Só que ele não soube administrar essa parte. E aí, então tipo assim, eu vou falar não para ele? Não, é o business, ele não está gastando com besteira. Sabe? Então ficou aquela que não é preto no branco, ficou aquela gray area, né? Que a gente fala, aquela área assim, não é sim nem não. Ele não tá usando para ABC, ele tá usando para o business, e sem o business ele não põe dinheiro dentro de casa. Então ficou nessa situação aí por um tempo que chegou no que hoje, número um, os casos de divórcio é financeiro. Então acabou tendo esse conflito entre nós, esse estresse por causa das finanças. Então, assim, para encurtar a história, eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar
e Deus, se for da tua vontade, a gente vai fazer terapia, a gente vai fazer o que for, porque é aquilo, né? Não, não é 14 anos com 2 filhos, não era isso que eu queria. Na verdade, não era isso que eu queria. Mas, assim, se for da tua vontade, eu preciso ter o meu próprio dinheiro. Eu preciso, independente de child support, de pensão, que a pensão o cara tem que dar, essa é a minha opinião, não julgando, mas essa é a minha opinião, o cara tem que dar para os filhos e pronto, acabou. Né? Às vezes a mulher fala assim, eu não quero nada dele, mas não é para você, são para os seus filhos. Mas eu falei assim, eu preciso ter uma renda que eu vou ter que manter a minha vida financeira sem ter que precisar de ninguém. E foi nesse momento, porque assim, eu trabalhava usando as redes sociais, vendendo produtos naturais para fazer um dinheiro extra. Eu fazia um dinheiro legal, mas era a segunda renda. Quando você pensa em se separar e divorciar, você precisa de um pouco mais. Né? Então foi nessa que eu falei assim, eu lembro, foi janeiro. Eu lembro muito bem, foi janeiro. Eu tive uma conversa muito aberta com Deus. Eu falei assim: se for da sua vontade, a gente faz terapia. Mas se realmente não é para eu ficar mais junto com ele, eu tenho que ter essa dependência financeira. Eu tenho que fazer alguma coisa. 3 meses depois, eu ganhei uma promoção na empresa que eu estava e fiz um dinheiro legal. Aí, obrigado, Senhor! E foi esse momento que, na verdade, a gente já começou. Eu falei assim: não, não dá mais. Nessa época, nós morávamos na Carolina do Norte e a gente tomou a última decisão junto de mudar para a Geórgia, porque ele é daqui da Geórgia. Então, da Carolina do Norte, eu já fui para o meu canto e ele foi para o canto dele. Foi fácil? Não foi fácil, porque eu da Carolina do Norte querendo alugar um apartamento sem ver o apartamento aqui. E assim, as coisas, na verdade, é quando as pessoas falam assim: você tem que tomar atitude. Não é como fazer, mas o que fazer. O que eu já sabia, eu tinha que me separar. Como fazer? Deus mostra o caminho. E Deus mostrou o caminho para mim. Fiquei numa área maravilhosa. Claro que eu pesquisei da escola das crianças, mas eu já morava aqui na Geórgia. E eu acabei morando a 7 minutos da minha melhor amiga. Na verdade, eu fui a madrinha de casamento dela e ela foi a madrinha do meu casamento. Então, as coisas acabaram acontecendo muito bem, mas é aquilo. Se eu não tivesse trabalhando, se eu não tivesse. Claro que eu ralei, e é isso que a gente tem, que a gente já passou por isso, não é que a gente é melhor, não é isso, mas a gente já passou por essa experiência. Você tem que ter o controle das suas finanças, porque muitas clientes minhas, elas falam, meu marido é que decide. E elas falam, eu não decido por nada. Já tive clientes de assim, da nossa equipe de clientes chorar, falando que queria fazer uma estratégia para elas, mas o marido não aceitou. E o marido do lado. Tipo assim, ela e o marido ali junto, e a mulher chorando, e o marido falando não. Então, uma das coisas que, assim, que eu até me culpo, não querendo me culpar, mas eu sempre fui uma mulher independente. Eu sempre fui uma mulher muito inteligente. Por que eu deixei chegar nesse ponto? Porque na hora ali do negócio mesmo, parece que a gente fica cega. A gente não vê o que está acontecendo. Quem está de fora vê, mas a gente fica. Não é verdade, Valesca? Eu acho que o nosso foco, especialmente como mãe especial, como mãe em geral, vamos dizer, né? O nosso foco, ele fica meio com um hiperfoco. E você deixa as coisas passar, né? Você deixa ele fazer o lado financeiro, tomar conta desse lado. E, querendo ou não, na nossa cultura, a mulher, né, cuida da casa e o homem trabalha. Então, assim, a gente meio que aceita esse papel e quando chega a hora de dizer chega e continuar, a gente fica parado, porque não sabe como continuar, especialmente tendo, né, essa dependência financeira. Ah, o que você diria que são os erros financeiros que as pessoas fazem, né, no processo do divórcio, da separação? Ah,
e como evitar esses erros? Uma das coisas que, infelizmente, eu aprendi depois, mas cada casal tem que ter a sua própria conta. Na verdade, tem que ter várias contas para ter, na verdade, um gerenciamento da vida financeira melhor. E é exatamente isso que eu faço hoje. Eu aprendi, eu sou licenciada como profissional financeira aqui pelo Departamento de Finanças dos Estados Unidos, mas eu aprendi, né, que se você quer ter metas, você tem que separar o seu dinheiro, né, alocar o seu dinheiro para as contas. Se você quer comprar uma casa, então abre essa conta e coloca o dinheiro ali. Você precisa trocar de carro? Vamos fazer isso. Eu tive uma cliente minha, ela morava em Connecticut e ela queria morar para Massachusetts. Então, o custo da mudança no caminhão de um estado para outro. Então, vamos colocar esse dinheiro aqui nessa conta e todo mês vai para cá, porque você sabe que dia tal do mês tal tem dinheiro suficiente para sua mudança e você não se estressar. Viagens, né? Então a gente faz com, eu gosto muito de trabalhar com os casais justamente por causa disso. Então cada um vai, né? A gente fala quais são suas metas a curto, médio e a longo prazo. Depois que a gente criou essas contas para essas pessoas para estar atingindo a meta delas, cada um tem que ter a sua conta corrente ou conta poupança, não importa. E ou até mesmo para dividir as contas. Porque às vezes a mulher ganha mais, o marido ganha menos, ou vice-versa, o marido ganha mais e a mulher ganha menos. E aí dividir 50% não é justo. Então tem um cálculo que a gente faz isso, que a mulher dá uma porcentagem dela e o marido dá uma porcentagem dele e todos pagam as contas e cada um tem que ter a sua conta e essa conta é conta para você gastar e você gasta com o que você quiser sem dar explicações, claro, né? Tem que ser, vai gastar com coisas legais, né? Mas assim, a mulher, o homem não entende que a mulher quer fazer uma unha, quer fazer luzes no cabelo, né? Quer fazer algo interessante. O cara não entende isso da mesma maneira que a mulher não entende que o cara quer jogar, quer comprar videogame ou quer jogar, guardar, gastar o dinheiro com futebol, o que for, né? Então assim, esse dinheiro que cada um tem a sua conta é para gastar porque isso também vai dar uma sensação, eu trabalhei o final do mês, trabalhei o mês inteiro e eu tenho a minha recompensa, né? Mas todas as outras contas, as metas, estão ali batidas, né? O dinheiro para casa já foi, o dinheiro para trocar o carro, o dinheiro para viagem, tudo ali já está tudo bonitinho. Então, esse dinheiro que sobra, não importa quanto, é para gastar. Isso tira um estresse tremendo do casal. Então, isso é uma das coisas que, se eu soubesse antes, é aquilo, tudo acontece por um motivo. Então, eu ajudo mulheres para não cometer os erros que eu cometi. Eu acho isso especialmente importante, porque eu também passei, bem antes de pensar em divorciar, a gente teve né, como que fala, uma consulta com a pessoa que faz o Uhum. mesmo, foi exatamente o que ela falou, e nós sempre tivemos nossas contas assim, e agora me ajuda, ainda mais agora que eu sou sozinha, porque eu tenho que pagar o meu property tax. Meu property tax Sim. no ano, eu não posso mandar um cheque todo mês, então eu tenho que guardar É. esse dinheiro. Então eu divido a prestação do ano e coloco Uhum. uma conta. Porque quando vence, eu sei que eu vou ter esse dinheiro. Então é muito importante para a gente, especialmente quando estamos sozinha, para, né, controlar a nossa vida financeira. Exatamente. E quando a gente faz isso e já entra no nosso orçamento, você faz parte do seu orçamento. Não é assim dinheiro extra que você tem que deixar. Não, você nem vai ver, porque quando a gente aprende a gerenciar o dinheiro, é incrível como que você consegue pagar todas as suas contas quando você aprende a gerenciar. Então, assim, você me perguntando o que poderia também ter feito, eu vejo às vezes acontece de ou a mulher ou até mesmo o marido tem contas privadas, mas sem conversar com a esposa, né? Acontece muito disso. Muitos até já pensando no divórcio.
Só que tem certas contas, mesmo que o marido ou a esposa não sabe, no divórcio tem que dividir. Então tem igual, por exemplo, os maridos que têm o 401k, né, o 401k, divide, ele entra no divórcio. A minha conta privada no Marcos, né, que muita gente tem a conta, vai ter que ser dividida. Então, assim, você tem que como se diz, se você já está pensando e você quer se preparar, você tem que fazer de uma forma bem pensada que esse dinheiro que você está guardando vai entrar no divórcio. Exato. Né? Então, assim, é complicado. Igual, por exemplo, eu fiz um acordo com ele, porque foi mútuo, né? O nosso divórcio foi mútuo. Então, eu fiz um acordo com ele e ele falou assim: você fica com o seu dinheiro, eu fico com o meu. A gente fez assim, até mesmo porque eu sabia exatamente quanto que ele tinha. Então, assim, não é que eu saí perdendo nessa. Eu saí perdendo porque eu saí com uma dívida de US$ 40.000 que ficou no meu nome, porque ele não pagou, né? Mas é aquilo, me deu a paz de espírito que hoje, graças a Deus, eu estou numa situação muito melhor do que ele. Então, eu queria te perguntar, você acha que a independência financeira vai além do, né, afeta outras áreas da vida? Com certeza, porque é aquilo, né? Se você. Os, eu, ontem eu vi um, uma foto no Instagram, era uma foto. Era em inglês, espera que eu vou traduzir, mas estava escrito assim: quando eu me estresso sobre dinheiro, aí eu lembro que eu estou sendo ateu. Não era sobre dinheiro. Quando eu me estresso sobre algo, aí eu lembro que eu estou sendo ateu. Porque você tem que confiar que Deus vai abrir as portas para você, né? Foi bem uma coisa assim que chamou muito a minha atenção. E o que me chamou, no meu casamento, o que me fez mudar, respondendo a sua pergunta, a paz de espírito que eu tive. Não há dinheiro no mundo que pague a paz de espírito. Então, se você está estressada, por isso que eu lembrei dessa foto. Se você está estressada, confia que Deus vai te mostrar o caminho para você sair dessa. Porque se você foca no estresse, você foca na falta de dinheiro, o que acontece? Onde você foca, expande. Então, se você foca que está faltando dinheiro, então você vai ver o quê? Sempre está faltando dinheiro. Então, eu preferi encarar essa dívida e ter minha paz de espírito. E graças a Deus eu consegui dar a volta por cima e hoje estou muito bem, do que querer ficar na briga ainda para ele pagar esses 40 mil, por exemplo. Não há Exato. preço que, se tá tirando a tua paz, não compensa. Esse é o meu ponto de vista. Se tá tirando a tua paz, não compensa. E também falando em termos de segurança emocional, o, o autoestima, né? O autoestima volta. Sim. Olha, depois que eu me separei, então, como eu mudei da Carolina do Norte para a Geórgia, a gente não pôde dar entrada no divórcio logo em seguida, porque como nós estávamos mudando de estado, a gente teve que esperar 6 meses. Mas até mesmo então, no início, nenhum dos dois tinha dinheiro para contratar um advogado. Então, a gente ficou separada 3 anos, quando eu decidi dar entrada no divórcio. Ele nem quis advogado, foi eu mesma que fiz, porque eu falei assim, não. E durante esses 3 anos, eu não quis me relacionar com ninguém. Porque eu queria, primeiro, por mais que foi mútuo, que era uma coisa que nós não teve briga. Na verdade, durante o divórcio não teve briga. Foi mesmo uma questão de por causa dos filhos, então tinha que levava documento e volta e ficou muito nesse vai e volta. Ficou quase um ano nesse vai e volta, mas não entre nós. Nós tivemos um acordo de paz, na verdade, graças a Deus. Mas
foram 14 anos, né? Não foram assim, é diferente. Foram 14 anos com 2 filhos. Então eu falei assim, não, primeiro eu quero cuidar do meu estado emocional. Então esse foi meu primeiro passo. Eu quero cuidar do meu estado emocional. Aí eu me senti bem, check, vamos para o próximo. Agora o financeiro. Foi quando eu fiz essa transição de carreira, quando eu decidi, não esperei esses 3 anos, mas quando eu mudei aqui para Jorge, uma pessoa tinha me convidado para trabalhar dentro dessa área da indústria financeira. Aí eu falei assim, não, eu acredito que agora é o momento certo, porque eu não quero voltar para a sala de aula, porque da sala de aula, nenhum professor sai da sala de aula às 3 horas da tarde. Então, os meus filhos teriam que ou ficar comigo, ou deixar no after school. Aí eu falei assim, não, esse é o momento que os meus filhos precisam mais de mim, porque ele, nos primeiros anos, ele via as crianças no final de semana, mas não muito, mas não durante a semana. Então, foi 100% eu, né? Eu falei assim, não, eu não quero, eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Eu coloquei os meus filhos em primeiro lugar. Então, por isso que eu não quis me relacionar com ninguém. Fui cuidar da minha vida financeira quando eu troquei de carreira. Quando eu decidi, eu falei assim: não, eu quero fazer isso, porque eu quero trabalhar em casa, porque eu já tinha trabalhado em casa antes e eu gosto dessa flexibilidade. Eu vou para o Brasil todos os anos. Né, a gente sempre está viajando, então isso não me impede de fazer. Se eu fosse ainda como professor, eu teria ainda que ficar trabalhando. Não, eu falei assim: não, não, eu não quero isso. Aí eu falei assim, não, agora tá na hora, porque eu sentia que ele me sugava. Eu não tinha. Se você olhar nas minhas fotos de 10 anos atrás, eu tô sorrindo, mas eu não tô sorrindo por dentro, Eu te entendo. sabe? Então, assim, eu falei assim, não, eu tenho que fazer algo que vai me dar não só a parte financeira, porque realmente eu precisava, eu não tenho família aqui, então é eu e Deus. Então, sou eu e Deus. Mas então eu falei assim: não, eu tenho que fazer algo que realmente vai suprir a nossa necessidade, minha, das minhas crianças, e dar também um propósito na minha vida. Então, dentro dessa minha área de agente financeira, eu continuo ensinando. Então, ainda me sinto como professora que eu ensino os meus clientes a gerenciar o dinheiro de uma forma inteligente. Não é fazer mais dinheiro, porque isso é um mito. A gente pensa que a gente precisa fazer mais dinheiro. Não, a gente tem que aprender a gerenciar. E a maioria de nós não aprendemos com os nossos pais e eles não aprenderam com os pais deles, né? Nós que somos mães, a gente só ensina aquilo que a gente sabe. Então, se os nossos pais não sabiam, eles também nos ensinaram. Algumas pessoas aprenderam ao longo da vida, mas outras ainda não, que sai do Brasil, vem para cá, vamos trabalhar, porque é isso que a gente aprendeu, vamos fazer dinheiro, né? É isso que a gente aprendeu. Tá com 18 anos, vai trabalhar, menino. É isso que acontece. Então, assim, perdi o fio da meada. Mas enquanto isso, Não, você... então, assim, não, lembrei, peraí. Então, assim, eu cuidei do meu estado emocional, cuidei do meu estado financeiro e o meu lado espiritual também. Então, você me perguntando se o lado financeiro. Não, não é só o lado financeiro. Eu me senti. As pessoas falam para mim hoje. Falam assim, Adriana, você tá mais jovem, você tá mais feliz, eu me sinto mais confiante, sabe? Porque tinha aquela pessoa que puxava todas as minhas energias, sabe? Assim, eu não tinha vontade de conversar com ninguém. Hoje eu sou uma pessoa. É aquilo que. Tá, agora eu lembrei. 10 anos atrás. Olha as minhas fotos de 10 anos atrás e olha as minhas fotos de hoje. Hoje, com 48 anos, eu tenho mais confiança, autoestima do que de 10 anos atrás. E não há dinheiro que pague isso. Então, por isso que quando eu decidi me separar e eu tive essa conversa com Deus, se não for da tua vontade, me dá um caminho para eu sair, porque então eu tô fora. Isso é importante. Eu vejo também, tanto quanto eu, né, e as pessoas ao meu redor, eu vejo que a gente tem muito medo da separação,
muitas vezes enfrenta o abuso, que nem sabe que é abuso, né? O abuso É. psicológico, financeiro, emocional, e porque tem esse medo de sair pela insegurança financeira. Quais são os conselhos que você dá? Não só também a financeira, sabe, Valesca? Também tem, às vezes, o que acontece, a gente passa por todos esses abusos calada. A gente não fala com a família, a gente não fala com os amigos, talvez não fala com a família, porque a família está no Brasil, não tem nada que a família pode fazer. Então, para que deixar a família preocupada? Não fala com os amigos por vergonha. Eu não falava, Não, a eu gente não não falava, fala. E eu noto porque que tem esse lado da igreja, né? Que muitos frequentam a igreja e daí se sentem que não podem, que não, né? Porque Deus casou e é para a vida. Então tem muito. Eu adoro esse grupo por essa razão, porque somos de vários lugares diferentes, emocional, sim, financeiro, né? E religiões. Eu, por exemplo, não tenho uma religião, né? Então, eu adoro isso e eu acho que você tem razão. É um modo da gente poder falar uma com a outra e ver que todos nós passamos por isso e é uma coisa normal, né? E ter essa é. força. E eu acho que o primeiro passo é a independência financeira, é poder chegar a planejar antes de tomar essa decisão, porque é uma decisão tão grande, tão drástica, né? E sabe o que acontece? Isso aqui que já aconteceram com meninas que já conversaram comigo. Chegar e falar pro marido, eu não quero mais, eu quero me divorciar. Aí ele fala, você quer se divorciar? Você vai viver de quê? E aí corta tudo da mulher. Então, antes de vocês falarem, porque assim, cada um tá em uma fase diferente. Outras estão no início, outras estão no meio, outras estão no final e outras já saíram de tudo isso. Se preparem financeiramente. Vai fazer uma limpeza, vai cuidar de criança, vai ser babá, vai trabalhar de Uber, o que for. Faz salgadinho e vende no Facebook. Se não tem, não consegue, não crie, porque nós estamos num país de primeiro mundo. É aquilo, não é o melhor país do mundo, mas nós estamos, em termos de fazer dinheiro, esse é o melhor país que tem. Você só tem que ser criativo. E é aquilo que eu falei antes. No que você foca, expande. Então, se você focar na pedra que está no teu caminho, essa pedra ela nunca vai sair. Só que você pode dar um chute nessa pedra, você pode pular por cima da pedra, você pode ir ao redor da pedra e continuar o seu caminho. Vai fazer coxinha. Eu lembro uma amiga minha, não tem nada a ver com divórcio, nem separação, nem nada disso, mas a mãe dela estava aqui e a mãe dela queria levar um iPhone, não lembro o mais novo. E ela falou assim: mamãe, não tenho condições de te dar um iPhone desbloqueado agora, mas a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer coxinhas e vamos vender. Elas foram no mercado, compraram todos os ingredientes, começaram a fazer as conchinhas, venderam tudo no Facebook, compraram o iPhone e aí se animaram, continuaram a vender até a mãe dela ir embora para comprar mais e comprou um monte de coisa para a mãe dela levar para o Brasil. Então, assim, não tenho carteira de habilitação. Vai fazer uma outra coisa. Não sei falar inglês. Entra nessas comunidades. O que você sabe fazer? É um crochê? É um tricô? É uma coxinha? É um brigadeiro? Não sabe fazer? Entra no YouTube. No YouTube é uma faculdade. Tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas de graça. Vai fazer alguma coisa e começa a vender. Vai vender de porta em porta, se for o caso. Pede para as pessoas virem buscar. Eu conheço pessoas que vendem coisas, mas o cliente, se ele quiser, ele tem que buscar na casa da pessoa. Conheço vários que fazem isso. Não tem um carro. Isso não é problema. Sempre tem uma solução para você fazer esse dinheiro. Para onde você quer mudar? Então, se planeja. Você quer ficar na mesma cidade? Você quer para ir para uma outra cidade? Qual é a cidade que você quer? Comece a ligar para os apartamentos.
Começam a ver qual o valor do depósito que eles exigem, qual é o valor mínimo que você tem que ter para você estar no lease, né? Então, se prepara, porque dependendo do estado que você mora, não é fácil. Então, é tudo uma questão de preparação, né? Eu, E aí, eu você poder tomar uma decisão que não vai te prejudicar, porque é aquilo. Se o meu foi um acordo muito legal, mas eu já ouvi muitos casos de pessoas até cancelar o work permit da pessoa, porque ainda estava ainda no período ainda de temporário. Então, assim, vocês têm que se preparar, porque outra coisa também, tem o, como que chama? O VAWA, que é o Green Card por abuso. Uau, A WAWA, no nosso grupo do Facebook, em uma das tabs, acho que chama Guides, tem lá o que você tem que fazer para você dar entrada para esse green card através de abuso. Então, tem bastante informação lá no nosso grupo do Facebook. E também shelters. Infelizmente, os shelters estão sempre lotados. Mas, dependendo do estado onde você mora, talvez você possa estar. Talvez aquele shelter não tenha espaço, mas talvez eles podem dar o telefone de um outro. E para a violência doméstica, tem intérpretes. Então, procura, liga para eles, até mesmo não guarda tudo para você, porque não é uma fase não, nenhuma dessas fases é uma fase boa, né? Mas não sinta que você está sozinha, porque você não está. E você não é a única que já passou por isso. quando você começa a se abrir, a contar um pouco da sua história, sempre vai ter pessoas que vai estar se sentindo da mesma forma. Então, não só você está se ajudando, porque está contando, está tirando esse peso, mas você está ajudando a outra pessoa que também pensou que estava sozinha, né? Então, assim, É. é uma comunidade, e a comunicação muito importante. Eu Eu acho que antes da gente, né, eu gostaria de ter uma conversa aberta, perguntas e tudo mais, mas antes disso, eu queria ver com você em termos de estratégicas financeiras, hábitos de criar. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que vai ajudar muito, né, todos nós. Sim, então, por exemplo, a minha consultoria, ela é gratuita, meninas. Entre em contato comigo, a gente agenda, e não é só a primeira. É constante essa consultoria gratuita para vocês. Então, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. A primeira coisa que eu faço é fazer o diagnóstico financeiro da sua vida, onde você está. E a partir dali, a gente criar um plano. Tem pessoas que são mais organizadas do que as outras, então cada um vai estar começando em um nível diferente. Então, o primeiro passo é se organizar. Você faz tudo. Então, a minha primeira pergunta é: você tem um aplicativo? Você tem uma planilha? Você anota no caderno ou é tudo de cabeça? 99% dos meus clientes falam: ai, Adriana, é tudo de cabeça. Então, eu vou começar a te ajudar a partir dali. Fazer uma planilha que você pode duplicar, todo mês já está ali. Então, quando você cria esse hábito, igual, por exemplo, as minhas comissões são semanais. Então, no mínimo uma vez por semana, eu sei exatamente o que está entrando e o que está saindo da minha conta. Porque graças a Deus, eu tenho essa liberdade geográfica para poder viajar. Então, agora em abril, eu já estou indo já estou me programando para ir para Carolina do Sul, para Charleston. Em junho, eu estou indo para a Flórida. E julho, eu estou indo para o Brasil. E setembro, eu estou indo para Las Vegas. Então, assim, eu já vou me preparando. Eu sei exatamente o quanto que eu vou gastar nessas viagens. Porque se eu me preparo, eu posso ir. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu tenho meu fundo de emergência. Viagens não é para usar o seu fundo de emergência. Viagens não é emergência. Então, a primeira coisa é saber o que entra e o que sai.
Esse é o número 1. Depois disso, a gente estabelece metas. Quais são as suas metas? Curto, médio a longo prazo. Você tem um fundo de emergência. Eu sento ali com a pessoa na hora e a gente cria um fundo de emergência com a pessoa. Às vezes a pessoa tem dívidas de cartões de crédito. Tem várias maneiras, tem várias opções e a gente escuta muito aí afora falando: ah, não, nossa, eu escuto muito disso, meus clientes chegarem até mim falando: meu amigo falou para deixar essa conta caducar. Aqui, a gente fala muito isso no Brasil, né? Deixa caducar que depois de 5 anos não aparece mais no crédito. Gente, não é assim que funciona aqui, tá? Não existe essa de caducar. Ah, depois eu faço uma negociação e eles dão desconto. Sim, eles dão desconto. Isso chama debt settlement. O debt settlement vai ficar no seu credit score. E depois, no final do ano, eles vão mandar um 1099, o 1099, como se esse desconto que você recebeu, você vai receber esse formulário e você tem que pagar imposto em cima disso, porque é como se você tivesse recebido esse dinheiro, tá? Então, não existe como é que chama? Perdoar dívida. Aqui nos Estados Unidos não existe isso, perdoar dívida. Você tem outras opções? Tem, e é por isso que eu sento com os clientes e exatamente isso que eu faço. Eu dou as opções e você decide o que você gostaria de fazer, qual seria o melhor para você. Você quer comprar uma casa? Fazer um debt settlement não é a melhor coisa para você, porque vai ficar no seu credit score. Vai ser difícil depois, dependendo quando que você for comprar a sua casa, o banco oferecer um empréstimo para você, porque ali está escrito que você fez o empréstimo e não pagou. Então o banco vai ficar assim: quem me garante que você vai pagar agora? Né? Então, assim, aí a gente vê se tem dívida. Se a pessoa tem dívida, tem um método que eu ensino os meus clientes a quitar essa dívida mais rápido. E eu tenho uma planilha que faz todo o cálculo e dou opções para eles também. Qual seria a melhor maneira de pagar esses cartões o quanto antes? Uma vez pagando esses cartões, né, pagando todas as dívidas, vamos pensar para o futuro. Aí depende, você tem social aqui ou você não tem? Você tem um 401k ou não? Você tem direito ao Social Security ou não? Eu mesma, eu tenho direito ao Social Security, só que se você entrar no site que tem em português, coloque lá embaixo, tem a tradução, tem em português, na primeira página, tá falando que daqui 10 anos, não, a chance de os cofres públicos estão esgotando. Então, quando eu me aposentar, talvez não tenha mais dinheiro lá. Então, o que eles vão fazer? Ou eles vão diminuir o teto, que já não é lá grande coisa, ou eles vão ter que aumentar os impostos. Então, se você já tem, às vezes a pessoa fala assim: ah, meu marido já tem tudo ajeitado, ou até mesmo eu já tenho tudo ajeitado, as minhas contas. Se você tem uma estratégia que você vai ter que pagar imposto depois no final, as chances de você ter que pagar muito mais imposto é grande. Porque hoje no mercado financeiro, do jeito que as coisas estão indo, nós vamos pagar mais impostos. Então, se hoje você está 20, 25 ou 30%, daqui 10 anos, talvez você seja 40 ou 50% que você tem que pagar de imposto. Metade do que você guardou, então a gente pode ver, se você já tem algo já guardado, isso é uma outra coisa que eu faço. Eu revejo as suas finanças e vejo qual seria uma melhor estratégia que você vai pagar menos imposto. Para empresários também. Tem muitos empresários brasileiros que não sabem que tem várias coisas que eles podem estar fazendo. Eu não estou falando só de milhas, de comida ou office, home office. Eu estou falando de coisas assim, bem mais avançadas que o seu contador não sabe, porque ele não tem a minha licença. Então ele não sabe, não é que ele não quer ensinar, ele não sabe, porque está fora do foco dele. Então, dependendo da pessoa que eu estou conversando, por isso que a gente faz esse diagnóstico inicial, justamente para ver onde que a pessoa está e onde que ela poderia estar, né, pensando no futuro. Para os filhos, a mesma coisa. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente minha,
você tem seus filhos pequenos, você pode fazer um trust, né? Eu não sei esse nome em português, mas é um documento que juiz nenhum pode mudar. O que está escrito que você decidiu colocar dentro desse trust, dentro desse documento, é como que os seus filhos vão estar usando o dinheiro que você vai deixar para eles. Igual, por exemplo, no meu caso mesmo, o meu ex, ele é o guardião das crianças, mas ele não é o trustee, ele não é a pessoa que vai receber o dinheiro caso eu venha a falecer amanhã, pelos fatos dos meus filhos serem menores de idade, ele vai ser o guardião, mas ele não tem direito ao dinheiro. As É, crianças. eu sempre falo isso com os meus próprios clientes também, que esse trust é importante porque ele é invisível para o governo e os meus clientes têm filhos especiais. Então, se o governo vê que a criança tem dinheiro, né, a herança, ele vai Isso. fazer esgotar todo aquele dinheiro antes dele ajudar. Então, é meio que um negócio invisível para o governo, né? E não paga os. Termina, desculpa. Não é exatamente isso. É exatamente isso. Até mesmo porque o governo não quer que liberar as verbas para benefícios, né? Eles querem, você tem dinheiro, então usa esse dinheiro. A mesma coisa, se você, igual que a gente estava falando antes, que os casais têm contas separadas, que o marido não sabe que você tem essa conta, no divórcio já era, você vai ter que dividir com ele. Mas se você coloca em um trust, ninguém tem acesso. E você está protegida. E cada estado, então, assim, cada estado tem as suas regras e tem valores diferentes para estar fazendo esse documento. Mas se você já está, dependendo do valor que você tem, e tem gente que tem um bom dinheiro guardado, ou até mesmo mandar para o Brasil, isso não vai ficar fora do divórcio. O melhor documento seria fazer um trust. Ótimo. Nossa, Adriana, muito obrigado. Eu acho que foi super importante e super useful, né? As informações que você passou aqui para gente. E eu queria abrir para ver se tem perguntas, se né, Uhum. responder. Eu estou olhando aqui Eu no consegui. Instagram. E o pessoal também que está aqui no Zoom, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí. Porque no nosso grupo nós temos mulheres de vários estados diferentes. Né? Eu estou aqui na Geórgia, a Valesca está em Massachusetts. Então, assim, é aquilo, nós temos pessoas em vários estados diferentes e também tem regras diferentes também em relação a divórcio e tudo mais. Se a pessoa tem filhos, se a pessoa não tem, se a pessoa não tem filhos, fica mais fácil ainda. Não necessariamente é aquilo, dependendo do estado, você precisa de advogado. Tem estados que se você não tem filhos e não tem bens, você não precisa. Então, uma das coisas que a gente sempre fala nos grupos, né? A gente quer ajudar, a gente quer passar as informações assim melhor possíveis, mas não somos advogadas. Então sempre procura um advogado, sempre e também até mesmo o paralegal, né? Conversa com 2, 3 para ter certeza antes de tomar qualquer decisão aí para vocês. Tô dando um tempinho aqui para ver se vocês coloquem aqui alguma pergunta. É, Oi, meninas. e, Adriana, o que você fala também? Porque eu vejo que isso é uma coisa que não é só para nós que estamos divorciando, mas, em geral, sobre seguro de vida. Nós com filhos, né, ainda mais depois do divórcio, e ter um Sim. seguro de vida, não precisar, né, pedir ajuda da comunidade. Isso acontece muito, são quase todos os dias nos grupos do Facebook, do WhatsApp, tem essa vaquinha online, esse GoFundMe. Quando eu me separei, eu nem era divorciada ainda. Quando eu me separei, a primeira coisa que veio na minha mente foi fazer um seguro de vida. Na época, eu não estava trabalhando ainda na área financeira, então eu não sabia. Aí uma pessoa me vendeu um seguro, né? Porque eu era antes quando ele trabalhava na outra empresa, mas depois que a gente mudou para a Georgia, eu também não estava segurada. Então, aí eu peguei
e fiz um seguro. Só que a pessoa não me explicou exatamente como que funcionava. E eu confiei no vendedor, que a pessoa foi uma vendedora. Ela vendeu, e tanto é que depois eu quis entrar em contato, a pessoa não retornou a minha ligação. Não, uma pessoa americana, e ela, enfim, a empresa, nada contra a empresa, porque a empresa boa é aquela que paga. Então, assim, a empresa centenária, ótima. Só que eles me venderam falando que era benefício em vida. E depois que eu entrei nessa indústria e eu fui aprendendo as coisas e fui olhar o meu contrato, não era benefício em vida. O benefício em vida que eles oferecem, que todas, na verdade, existem 737 seguradoras nos Estados Unidos. Todas elas oferecem terminal. Se você está a 6 a 2 meses, né, quando o médico declara que você tem de 6 a 12 meses de vida. Aí você pode estar acelerando a sua herança. Então, como tecnicamente você está viva, eles chamam de benefício em vida. Só que eles não cobrem um câncer, um AVC, um ataque do coração, um Alzheimer, um transplante de órgãos, um traumatismo craniano. Eles não cobriam isso. E quando eu descobri, eu falei assim, não, deixa eu fazer uma cotação, esse mesmo valor, com a mesma herança, mas agora na empresa que eu trabalho. Ficou mais barato. Então, eu tive a oportunidade de aumentar a minha herança pagando o mesmo e tendo o benefício em vida que cobre 19 doenças. Então, por que ter o benefício em vida? Vou pegar o meu exemplo. É uma pessoa trabalhando para cuidar de 3. Eu nem falo de morrer. Eu estou falando de ficar doente, porque se eu ficar doente, eu estou em tratamento. Eu quero o melhor tratamento possível. Eu quero sobreviver. Né? Então, se eu ficar doente, quem vai cuidar de nós 3? Talvez o meu ex vai cuidar das crianças, mas ele tem obrigação nenhuma de cuidar de mim. No meu caso, eu voltaria para o Brasil sem meus filhos? Não. E tentar levar os meus filhos seria uma briga. Isso sim seria uma briga. Então, ter o seguro de vida com benefício em vida, porque se alguma coisa acontecer hoje comigo, eu tenho dinheiro para pagar uma enfermeira para cuidar de mim, se for o caso. Não é só o tratamento, porque às vezes a pessoa fala assim, principalmente no estado de Massachusetts, que tem o Mass Health, que é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só que o convênio médico não vai pagar o seu aluguel, não vai pagar o seu carro, não vai colocar comida na mesa. E é aquilo, se você tem outras pessoas que dependem de você financeiramente, eles não vão cuidar dessas pessoas, que geralmente são seus filhos. Né? Então, o seguro de vida com benefício em vida vai realmente, na verdade, te dar essa paz de espírito. Né? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Então, você pode quitar uma dívida, você pode comprar uma casa, você pode pegar a bolada e ir para o Brasil, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Então, quando eu fiz e foi aprovado e tudo mais, e assim, quanto antes, quanto mais nova você for, mais barato é, e é super barato. É mais barato que o seguro do seu carro, que a gente paga todo mês. É, muito mais barato. A minha história foi mais ou menos assim também. Meu ex, quando eu era casada, não queria seguro de vida porque dizia que não planejava morrer, como se a gente planejasse. É. E o que aconteceu? Eu acabei entrando em um que eu estava pagando $70 por mês e achei barato. Mas quando realmente eu comecei a pesquisar e ver com outras companhias, deu que eu consegui fazer ele pegar o seguro de vida, eu peguei o seguro de vida e os dois juntos não deu $70 por mês, né? E muito mais. São novos. Aham. Que vai do conhecimento, né? Procurar saber mais informação, procurar ver, porque ninguém planeja morrer. Ou que nem você falou, ninguém planeja ficar doente, porque nós sozinhas não temos com quem. Eu tenho família aqui, mas muitas de nós não temos as famílias. Mas mesmo com família, Valesca, vamos dizer que você tem a sua família aqui. A sua família tem os gastos dela. A família vai ter que pagar os gastos dela, mais os gastos da sua família. Porque hoje, em média, uma família, né,
aqui nos Estados Unidos, o custo mensal é de US$ 5.000 por mês. Num ano, são US$ 60.000. A sua família tem US$ 60.000 extra para dar para você, para a sua família manter o estilo de vida? Quem é que tem US$ 60.000 assim? Guarda, né? Jogar. Debaixo do colchão. Eu tenho uma pergunta aqui da Estela, aqui no Instagram. A Estela pergunta: e onde ela pegou esse seguro? Estela, manda uma mensagem para mim. O meu Instagram é Sua Consultora Financeira nos Estados Unidos. Manda uma mensagem para mim e eu faço uma cotação gratuita para você ver o quanto que é barato você ter essa paz de espírito, tá? Entre em contato comigo. É bem isso, é paz de espírito. É saber que você poder respirar no final da noite, colocar a cabeça no travesseiro e saber que a sua família, você e a sua família está bem cuidado, né? Hoje uma Então, cliente minha perguntou para mim, ela falou assim, Adriana, um dos beneficiários, ela fez o seguro comigo, e um dos beneficiários, você pode colocar várias pessoas como beneficiários, e um dos beneficiários dela faleceu. Aí ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, Adriana, o que eu faço agora, né? Tipo assim, eu não tava nem, eu deixo, eu falei assim, não, amiga, é só você falar para mim qual é a porcentagem que era dele, agora para qual beneficiário que você quer, eu faço esse formulário é rapidinho, você assina e eles fazem essa atualização, isso é uma coisa rápida. Ela falou assim, Adriana, não caiu a ficha ainda, que uma pessoa nova vier a falecer, e eu pensava que eu iria, por isso que até deixei essa pessoa como beneficiário, e no fim, ele que foi primeiro. A gente não sabe o dia da manhã, a verdade é essa. nossa, muito obrigada. Eu acho que o live de hoje foi excelente. Foi Obrigada. ótimo. Essa conversa nossa foi ótima, realmente. Da gente ter mais. Eu sei que nós vamos trazer mais lives, né? A gente teve esse voto, vocês votaram, o nosso é maravilhoso. Eu espero ter mais interações, perguntas, o que for. O vídeo vai ficar na página, então quem não teve a oportunidade de ver agora pode acessar o vídeo e mandar as perguntas para nós. Pode entrar no grupo e Sim. manda as perguntas para a gente. A Adriana vai, com certeza, vai poder responder todas as perguntas. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Já estamos com 3 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, tanto no Instagram como no Zoom, ou se vocês preferirem mandar pergunta por não ligar a câmera e mandar pergunta pelo chat ao Uhum. lado, pode fazer isso. Se quiser esperar a gente terminar o live em 2 minutos, também podemos continuar aqui e conversar com vocês. Obrigada, Valesca. Eu sabia que essa live ia ser ótima, porque a gente pensa muito parecido. Eu sabia que essa live ia ser um bate-papo legal. A Sandy falando, perdi a live. Amiga, você pode assistir depois no YouTube e também entra, se você não faz parte do nosso grupo, manda uma mensagem para a gente e a gente coloca você lá no grupo do Facebook e você vai estar assistindo a live inteira lá. E é isso que a Valesca falou. A gente sempre vai estar fazendo mais lives para estar ajudando vocês da melhor maneira possível. Vocês não estão sozinhas, nós estamos juntas nessa, e vocês vão dar uma virada. A quem está no meio da situação da separação, parece que não tem fim, mas tem, acredite, tem fim. Não é verdade, Valesca? Vocês vão se sentir bem melhor com essas informações, mais segura, e é um alívio tremendo que sai das, né? Para poder respirar e colocar nossas forças, nossa atenção aonde realmente importa, que é os nossos filhos, que é a nossa saúde mental. Cuidar da nossa saúde mental é muito importante, né? E aprender a lidar com a nova etapa da vida. É verdade, a nova etapa da vida, mas uma nova etapa, para mim foi boa. Para mim foi muito boa. Também.
Às vezes eu até penso assim, por que que eu não saí antes? Eu falo, o meu ex, ele, considerando por ser ex, ele é um ex excelente. Então eu sempre Uhum, brinco, sabe? Se eu soubesse que ele ia ser tão bom, eu teria me divorciado muitos anos atrás. É, verdade. e essa é outra coisa também, é difícil chegar num ponto onde sim, briga, que os dois entendem que é tudo por causa da família, que a família que é o importante, as crianças que é Sim, importante, né? Para não ter essas verdade. brigas de volta. Eu acho isso muito bom. Mas muito obrigada a todo mundo. E a gente se vê logo. Tá bom, muito obrigada, Valesca. Tchau, pessoal. Tchau.